E aí galera, beleza? Eu estou aqui com a Cristiane Sato, uma pioneira. Nossa, tem muita história para contar, tem muita coisa aqui que eu estava conversando nos bastidores, vamos ter muito debate e coisa fantástica. Por favor, Cristiane, por favor. Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiane Sato. A maioria das pessoas não me conhecem, e isso é normal, tranquilo. E a base desta entrevista é a seguinte: 10 anos atrás, eu lancei um livro chamado J-Pop, o poder da cultura pop japonesa. E aconteceu que ele se tornou um livro de referência para quem hoje pesquisa qualquer coisa na área de cultura japonesa, não só os aspectos da cultura pop em si. E acontece também que eu fui associada, ainda sou associada, há mais de 32 anos de uma associação chamada Abrademe, Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações, que foi a pioneira na divulgação da cultura pop japonesa no Brasil. Tive a honra de ter sido presidente da Abrademe durante 12 anos. Eu fui antecedida por pessoas fantásticas, uma delas foi o fundador da Abrademe, Francisco Noriyuki Sato, com quem eventualmente acabei me casando, e a professora Sônia Bibiluitem, que foi a primeira professora na área de comunicações a defender o mangá como importante forma não apenas de comunicação, mas também de divulgação cultural, que se espalhou pelo mundo inteiro em anos posteriores. Mas na época, quando ela lançou a sua tese a respeito do mangá, além de ela ter sido uma pioneira, ela preveu, né, a grande popularidade que o mangá alcançaria no mundo inteiro. E você vê, né, como que essas questões, elas são importantes, né? O pioneirismo nisso, né, ou seja, a gente tomar as rédeas e nós temos atitude para fazer o que tem que ser feito e lançar uma novidade, já é importantíssimo. E, bom, obviamente você já respondeu minha primeira pergunta, um breve panorama, para quem não conhece a Cristiane Sato. Nossa, é uma história fantástica e, obviamente, você comentou sobre isso, né? Sobre ser uma das primeiras cosplayers no Brasil. Né? Conte um pouquinho sobre isso. Bom, olha, eu fico muito feliz hoje de ver como o cosplay não apenas se expandiu no Brasil, mas também se tornou algo que as pessoas estão mais familiarizadas. Veja, até 1996, embora o Brasil seja o país do carnaval, sinceramente falando, ver alguém fantasiado acima dos 12 anos de idade, andando no meio da rua, era visto como uma anormalidade, né? Principalmente se fosse fora da época do carnaval. A gente está falando de uma época, cerca de 20 e poucos anos atrás, em que nem o Halloween era uma atividade muito comum aqui no Brasil. Então, quando alguém queria usar uma fantasia, ou era só nos 4 dias de carnaval, e aí era tolerado, ou nada feito. Aí, o que acontece? Claro, no Japão, o cosplay já existia há mais de uma década. E através do mangá, do anime, da cultura pop, né, que a gente já curtia, eu via muitas matérias, eu acabei me interessando pelo cosplay. Mas ninguém aqui entendia o que é cosplay? Mas por que a gente vai se fantasiar assim assado? A questão não é para quê, nem por quê. É o fato de você, mesmo passando dos 12 anos de idade,
gostar de um personagem, querer se fantasiar e simplesmente fazer a fantasia e usar. Por que não? Por mera diversão. Só que lá no Japão, tudo aquilo que começa com mera diversão acaba logo se tornando uma coisa extremamente sofisticada, porque o pessoal lá realmente é dedicado. Mas como o conceito aqui não pegava, eu falei, bom, vamos fazer o seguinte. Foi organizado, né, o primeiro evento de mangá e anime do Brasil tinha sido organizado e estava marcado para acontecer em fevereiro de 1996, coincidindo com o aniversário da Abrademe. Aí eu pensei assim, sabe de uma coisa? Eu vou improvisar um cosplay e vou mostrar o que é, né? Tá bom, né? E improvisei, simplesmente. Como? Eu tinha alguns cortes de tecido em casa, eu nem costurava direito, mal sabia pegar uma agulha e uma linha, e procurei uma fantasia mais ou menos legalzinha para usar no dia, alguém com quem eu tinha alguma identificação. E na época os Cavaleiros do Zodíaco estavam no auge. E eu lembro do Mu de Ares, sem usar armadura. Eu falei, que legal, né? E ainda tentei convencer a minha vizinha a emprestar a filha dela para vestir de Kiki, mas ela não deixou, então tudo bem. Acabei fazendo sozinha. Mas ia ser Mu de Ares e Kiki. Mas tudo bem, aí improvisei a fantasia. O único acessório que realmente eu tinha que comprar, não tinha jeito, era a peruca lilás longa, né, do Mu de Ares. E aí eu teve uma dificuldade enorme, porque na época a gente não sabia onde encontrar esse tipo de produto. E a sorte foi que eu vi um anúncio de uma peruca, né, aliás, de uma loja de perucas especializada na 25 de março. E aí, essa loja me recomendou uma outra, que era ainda mais específica, que ficava na Praça da Sé. Chamava Perucas Estoril. Não estou fazendo propaganda, gente. Aí, naquela época, toda essa área de perucas multicoloridas era somente para o público exótico, pessoal da noite. Eu não sabia disso. E cheguei lá com aquela cara assim, bem assim, fora do padrão do público que eles estão acostumados a atender, mas o pessoal foi extremamente gentil. E de lá também me deram dicas de onde eu poderia arrumar maquiagem, onde eu poderia arrumar alguns acessórios, onde eu conseguiria comprar, acessórios também de maquiagem, não só de figurino. E assim eu montei rapidinho a fantasia e fui para o evento. 120 pessoas estiveram naquele primeiro evento, só eu ali de cosplay, paguei o maior mico. Mas a grande vantagem daquele dia foi que, tudo bem, né? Me viram, né? Com a sobrancelha raspada. Realmente, para ser cosplayer a gente tem que ousar um pouquinho. O pessoal achou estranho, né? Mas explicando o que é o cosplay, né? As pessoas entenderam o espírito da coisa, né? E já daquele dia, 12 pessoas saíram do evento falando: no próximo eu venho de cosplay. Foi assim que começou. Em outras palavras, justamente essa atitude que abriu portas e explodiu, na verdade. Mas que aquele cosplay, como já tínhamos discutido, é uma arte. Mas que a gente tem que se deixar de nós mesmos e virar o personagem. Eu também sou um Frederico Pareça. Nós já tínhamos conversado sobre isso, eu até contei a história. Recentemente eu estive na Bienal do Livro esse ano, e teve o primeiro concurso cosplay. Bienal do Livro. Exatamente, na Bienal do Livro. 25ª edição.
Eu fui pioneiro, um dos 41 primeiros a fazer essa loucura. É loucura no sentido de competir, fazer isso, mas numa coisa boa. E isso eu achei muito... É fantástico. E foi histórico. Né? E uma das coisas mais legais do cosplay, né, é que finalmente permitiu-se, né, a uma parte da sociedade adulta a reconhecer que não faz mal, não é ruim você também ter um espaço para brincar, para fantasiar, mesmo quando você já saiu da infância. Né? E isso também permitiu que outras pessoas criassem um canal de comunicação, um hobby, né? Que para muita gente, eu acho que o lado do hobby é até mais importante do que o lado da profissionalização. Nós tivemos, ao longo de mais de 15 anos de cosplay no Brasil, né, pessoas que atingiram um nível, né, não apenas na confecção das fantasias, mas também na capacidade de interpretação e até inovação na maneira de apresentar o cosplay, porque o cosplay tem o desafio de você ter que fazer uma custa apresentação em, no máximo, 120 segundos. Isso eu acho que acabou trazendo uma série de inovações para uma área cosplay. Uma delas foi a que nos ajudou logo no início dos primeiros cosplays, que foi o pessoal das escolas de samba, né? Aqui no Brasil havia um know-how fantástico para a confecção de fantasias, mas a gente não tinha esse know-how. Então, com o cosplay é um pouco diferente, porque você tem que reproduzir acessórios à máxima perfeição possível. Nós procuramos o know-how, né, não só das escolas de samba, mas também de fabricantes de brinquedos, tá? Para conhecer melhor como fazer, técnicas de como fazer os acessórios. E, por incrível que pareça, eu tenho que fazer uma pequena homenagem aqui à escola de samba Vai Vai, que foi a primeira que atendeu ao nosso pedido de ajuda, e eles explicaram, mostraram para a gente, né, todo o trabalho, o serviço, né, de produção de bastidores de uma escola de samba, e com isso a gente também aprendeu muito a respeito de confecção das fantasias. E aos poucos essa cultura, que é bastante brasileira, acabou sendo integrada ao cosplay. Eu acredito que, em grande parte, foi isso que ajudou o nível do cosplay a avançar muito rápido no Brasil. Né? Então tem um lado sim que é japonês, e o outro é brasileiro. É a nossa cultura da escola de samba. E, né, é desse jeito, né, que um hobby pode revelar talentos, né? Não só na parte, né, de interpretação, né, mas também, né, eu tenho visto muitos cosplayers fora do pico de produção das escolas de samba recorrerem a costureiras, né, pessoal de artesanato que atende às escolas de samba, também tem ajudado na produção de cosplays aqui no Brasil. E aquilo, né? Não só isso, mas também com o tempo foi surgindo cosmakers, surgindo outros departamentos. Até mesmo, né, eu, por exemplo, quem é profissional de áudio, a gente também dá um espaço para ajudar os cosplayers a criar a própria sonorização. Eu, pelo menos, faço isso. Eu abro o meu espaço, porque, as pessoas, para fazer uma boa competição, tem que ter uma sonorização ótima, um áudio ótimo. A não ser que você seja o áudio. Exatamente. Isso aí é um talento extremamente específico, é difícil, mas existem cosplayers que são ótimos cantores, né, que tem uma projeção de voz fantástica, mas não é a regra, tá? E claro, a gente sabe bem que tem até cosplayers que conseguem interpretar de uma forma
Mesmo que hoje em dia eles também preferem gravar os próprios áudios em seu próprio sistema de som. Isso eu também não tenho nada contra, mas é importante, pela própria gravação, a gente sentir o que o personagem está querendo dizer, porque é difícil. Porque numa apresentação cosplay que nós até discutimos, você tem que encarnar o personagem, e isso é muito difícil. Você está no palco, quando você já entra, já dá o primeiro pé, já na ponta do palco, não onde você esconder, você tem que assumir o personagem que está trajado. Por exemplo, quando eu fui na Bienal, até contar a experiência, eu estava de chaveco, ou Chompiras, que nem conhece, só para vocês saberem, é um dos personagens do X-Espírito, o mesmo que fez o Chaves, que fez o Chapolin. Então, esse personagem, eu tive que encarar um personagem cômico, um personagem trapalhão, até mesmo tive que cair no palco de propósito. Eu caí no palco e me levantei, até fiz as cenas, as expressões e tudo, para poder encarnar o personagem, porque é um baita desafio homenageá-lo e ao mesmo tempo encarnar ele, que isso não é brincadeira. Isso que eu falo, cosplay hoje em dia é uma coisa que na qual é um artista. Só que, como nós já tínhamos discutido, muitos ainda não pegaram essa essência de se encarnar como personagem. Eu sempre digo que o cosplay é uma área interessante, porque o cosplayer é um ovo de artista. Tá? Existe um potencial. Agora, entre você ser o ovo e o ovo chocar e gerar um artista, existe ali um período, né, de dedicação, de estudo e também de evolução de um talento. A maior parte dos cosplayers vai ser e prefere ser, né, um cosplayer amador, porque a natureza do cosplay é diversão, né? Não é necessariamente o concurso. O concurso é um pouco diferente, é uma área em que você visa escolher alguém capacitado para enfrentar um concurso a nível internacional e representar o país, representar o Brasil. Então, são outras características que vão definir, né, a escolha de um cosplayer para esse tipo de atividade ou de ambiente. Né? E eu acho fascinante, porque, veja, um concurso internacional envolve, no mínimo, uma dúzia de países diferentes. Né? Nós estamos falando de uma possibilidade de um concurso internacional trazer competidores de até 20, 30 países diferentes, dependendo do nível do concurso. Então, esse é um ambiente extremamente desafiador. Né? Às vezes, o melhor fã não é necessariamente o melhor cosplayer. Exatamente. E falando nisso, né, vale a pena até nós destacarmos. Gente, dia 18 e 19 de agosto, no Parque da Água Branca, nós vamos estar lá no 7º Tosa Matsuri. E vai haver uma eliminatória para a escolha do representante do Brasil para o Cosplay World Masters na Europa. Vai ser bem divertido. Vai. Tem muita coisa que vai rolar. Incrível. Eu vou entrar na questão do J-Pop, né? Como que surgiu esse livro, né? Que é uma referência, você bem no começo comentou sobre esses detalhes. Sim. E, inclusive, é aquilo, hoje em dia, para quem é um aficionado, quem precisa desse tipo de conhecimento, ele virou uma peça-chave. O projeto do livro J-Pop, ele começou com uma ideia muito simplória. Durante 20 anos, eu colaborei com várias publicações no Brasil para comentar a respeito de mangá, anime, games. Alguns dos projetos em que eu participei, por exemplo, foram a revista Animação do Rio de Janeiro, publicada pela editora De Ouro,
E foi aqui surgiram as primeiras entrevistas com dubladores, assim, né, com o aspecto que hoje nós damos de tratamento aos dubladores como atores e artistas que antes eram apenas prestadores de serviço para empresas de dublagem. E desconhecia-se que havia uma base de fãs muito grande no Brasil. Então, foi dessa maneira, na verdade, que eu entrei no meio das publicações sobre animação, mangás, etc., né, o meio geek. E essa revista deu essa oportunidade justamente pedindo um tratamento quase de celebridade para o elenco do Cavaleiros do Zodíaco. E, nossa, graças a isso, eu tenho assim, um carinho enorme, né? Principalmente pelo Gilberto Baroli, que me atendeu muito bem durante as gravações dos Cavaleiros do Zodíaco, me apresentou a todo o elenco, né? O diretor da Gota Mágica também. E, entre outros projetos também, né? Participei da tradução e produção de uma revista de mangá chamada Danma Meio. Infelizmente, até hoje ela não foi publicada na íntegra, né? Mas foi o primeiro projeto de mangá produzido no Brasil diretamente com a editora Shogakukan japonesa. E, por causa disso, houve uma série de exigências e desafios que foram muito legais na época. A principal é que a revista permitiu a introdução de aspectos de cultura japonesa, propriamente ditos, no Brasil. Paralelamente a tudo isso, também eu participei de uma revista fanzine que se chamava Heróis do Futuro, né? Alguém que eventualmente já deve ter seus 30 anos de idade deve se lembrar dessas revistas, justamente também no pico do fenômeno Cavaleiros do Zodíaco. Enfim, naquele momento estava se formando a base a base fanzinística para a área de mangá e anime do Brasil. E calhou de, naquele instante, eu também ter sido a única mulher a participar de reuniões editoriais por causa do tema, por causa das revistas e, por assim se dizer, também, graças a essa abertura, também consegui introduzir não a ideia de que Cavaleiros do Zodíaco era legal ou Dragon Ball era legal, e sim que isso tudo era parte de um leque muito maior, que era o mangá ligado ao anime, depois ligado a games, e que tudo isso também era reflexo de cultura japonesa. Isso é o fenômeno da cultura pop japonesa. Tá bom, você faz isso durante 20 anos, aí você acumula uma série de artigos, de coisas, e assim chegou uma hora que foi necessário explicar o que havia ocorrido antes num livro. Uma coisa um pouco mais resumida, mas que tinha toda essa carga de informação que era necessário para que se pudesse entender o fenômeno que estava ocorrendo naquele instante. Não se limitava a Cavaleiros do Zodíaco, né? Era anime, mangá, tokusatsu, né? Videogames, e a música também estava entrando junto naquela época. Então era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O pessoal falou, como assim? Como isso funciona? De onde isso veio? Né? Aí em 2007 eu lancei o livro contando de onde isso veio. Agora, a ideia era muito simples. Vamos simplesmente publicar, né, de maneira um pouco mais condensada, tudo aquilo que foi espalhado em jornais, revistas, etc. E passar, né, todo o fenômeno de uma maneira um pouco mais resumida, mas de maneira que as pessoas possam entender o que está acontecendo hoje. Tá, beleza.
Acontece o seguinte, J-Pop se tornou um long seller. Ele não perde procura há mais de 10 anos. E atualmente ele está à venda também pela Amazon, né, o que é uma coisa estranha, considerando que era um livro que era só para... né, e tem sido usado para praticamente todos os trabalhos de TCC, teses de mestrado, doutorado, que se relaciona com comunicação e cultura japonesa. Eu agradeço muito a todas as pessoas que têm utilizado o meu livro como referência, inclusive Célia Oi, que publicou um livro chamado Os Japoneses. Obrigada pela referência. Se gostaram, galera, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva no meu canal, que vocês vão me ajudar e muito, beleza? Um forte abraço e até lá!